Aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. É um motivo de alegria estarmos reunidos na casa do Senhor nessa noite. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Queridos, aleluia. A palavra do Senhor que se encontra em João capítulo 13, versículo 21. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome santo do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espere por mim. Aleluia. João capítulo 13, versículo 21. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Que diz assim: Jesus prediz que Judas o há de trair. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava inclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a esse, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás e disse: pois Jesus, o que tens de fazer, faça-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensava-lhe alguns que Jesus tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e já era noite. Aleluia. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, nós te damos graças, Senhor, e glorificamos, ó Deus, o teu santo nome. Aleluia. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que permaneça, Pai, conduzindo, meu Deus, o culto dessa noite. Que teu Espírito Santo tenha total liberdade, como diz a tua palavra, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente. E aonde o Senhor está, meu Deus, é notório que algo acontece. Deus, nós pedimos ao Senhor, meu Deus, a presença do Senhor, que venhamos nos diminuir, que diminua eu, para que o Senhor cresça, Pai. Toma, meu Deus, o lugar, toma, Deus, o ambiente de maneira poderosa, de maneira, meu Deus, transformadora. Eu não sei, meu Deus, como a tua igreja chegou aqui nessa noite, mas o Senhor já estava presente quando adentrávamos essa porta. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, manifesta, Senhor, o teu poder, a tua graça, a tua glória, meu Deus, sobre a nossa vida, transformando, meu Deus, conduzindo, salvando, libertando, segundo o propósito, meu Deus, da tua palavra. Dai-nos, Senhor, o entendimento, dai-nos, Senhor, a clareza, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Queridos, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu recebi a oportunidade de juntos falarmos e testemunharmos através da palavra a soberania de Deus. Aleluia. Eu vim subordinado ao tema: que discípulo é você? Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O texto a qual acabamos de ler nos traz o entendimento, uma reflexão sobre alguns discípulos e os seus comportamentos aqui neste texto. Eu quero já dizer que
aleluia, não quero ir direto ao momento ou ao assunto aonde Judas traz Jesus, aleluia, mas por qual motivo ele faz isso? A palavra do Senhor diz que o versículo 21, aleluia, Jesus, ele diz que ele sente, aleluia, de íntima compaixão, turbou-se o seu espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo, que um entre vós que há em nosso meio há de nos trair. A palavra diz e nos mostra que Jesus, ele sente, aleluia, mesmo sabendo quem era, ele sente, aleluia, ele se entristece, porque nós sabemos que mais vale uma alma para Deus do que o mundo inteiro. O que estava em jogo ali não era a traição, mas sim uma alma. Não era quem era, aleluia, quem havia de trair, mas sim, aleluia, como seria conduzido após a traição aquela alma. Aleluia, no versículo 18, o Senhor vem dizendo: e falou de todos vós, eu bem sei o que tenho, aleluia, escolhido, mas para que se cumpra as escrituras, e o que come o pão comigo, levanta contra mim o seu calcanhar. Aleluia, eu perguntava para o Senhor: mas Senhor, se o propósito do Senhor já era propósito de cruz, aleluia, eu fiz esse questionamento ao Senhor: se o propósito do Senhor já era propósito de cruz, aleluia, por que não foi circunstancial somente o Senhor ser levado? Por que tinha que ser Judas? Por que tinha que ser um dos seus discípulos? Por que tinha que ser alguém que come e que coloca a mão no mesmo prato que o Senhor, que é íntimo, que anda contigo, que viu os milagres, aleluia, que viu transformação, que viu multiplicação de peixes? Por que tinha que ser Judas? Aleluia, eu lembro do contexto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, aleluia, que fala a respeito de Abel e Caim. O Senhor vai dizer, aleluia, o pecado jaz à porta, e ele dominará sobre ti, aleluia, mas tu, aleluia, deves ter domínio sobre ele. Aleluia, o que me traz a entender é que, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor, por mais que o motivo, aleluia, o propósito era a cruz, Judas, ele já estava inclinado para o seu pecado, ele já estava inclinado para que aquilo se acontecesse. Aleluia, por isso que não foi circunstancial, por isso que não era simplesmente por ser Judas, mas o que ele carregava em seu coração, em certo momento se manifestou. Aleluia, mas haja vista de que o Senhor, enquanto ele pregava, imagina, aleluia, aquele que o Senhor ministrava a palavra, falava da profecia, falava dos milagres, realizava, operava, curava, e Judas ali, aleluia, desde o início, já com a intenção, segundo o seu coração, para se manifestar a tal momento. Mas cá para nós, quantas oportunidades Judas não teve? Quantos momentos o Senhor, em outras palavras, mas o que me chama a atenção é que Jesus em nenhum momento ele diz: tu, Judas, é o traidor. Aleluia, ele diz assim: há aqui alguém que há de nos trair. Se o coração de Judas tivesse voltado para Cristo, naquele momento ele levantaria e dizia assim: Senhor, pequei contra os céus e contra ti, mas eu quero me reconciliar contigo, eu quero o meu coração diante a tua presença. O que me chama a atenção é que Jesus, ele dá as oportunidades, sim ou não? Aleluia, lembra quando Jesus costumadamente ele descia no jardim no Éden para falar com seus servos? Aleluia, e num certo dia, quando seus servos seus filhos haviam pecado, eles se esconderam. Jesus perguntou: onde estás, Adão? Aleluia, e Adão ele se manifesta dizendo: Senhor, vimos que estávamos nus e me escondemos de ti. A oportunidade, Jesus sabia, sim ou não? Sabia, mas eles se escondem. Aleluia, o que falta em Judas é comunicação. O que faltou em Judas é um coração contrito e aquebrantado diante a presença de Deus. E o que às vezes falta em nós é nos achegarmos diante a presença de Deus e falar: Senhor, eu pequei, mas eu não consigo viver sem a tua presença. É por isso que Jesus chega em Davi, aleluia, olha para ele assim e diz: homem segundo o meu coração. Porque Davi ele pecava, ele falhava, mas chegava ao Senhor: Pai, eu pequei, eu falhei, mas não consigo viver sem o teu Espírito.
não me lances fora da tua presença. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E isso acontece. Só que Judas, ele estava tão inclinado, aleluia, para o seu pecado, que ele não vê os sinais, ele não vê as circunstâncias, ele só enxerga, aleluia, aquilo que está à sua frente, a ponto de consumar, aleluia, de trazer para fora aquilo que já existia dentro dele. Mas Jesus, ele é aquele que quebra a maldição, quebra a sentença. Mas há um porém, é necessário você abrir o seu coração diante da presença de Deus e falar: Jesus, entra, porque a palavra diz: eis que eu estou à porta e bato, mas se quiseres, eu entrarei e cearei com vós e vós comigo. É necessário querer. Aleluia, imagina, Judas andava com Jesus, via os milagres. Quando Jesus manda que os discípulos vão, aleluia, certamente lhes pregaram, certamente testemunharam a respeito de Cristo, certamente vivenciaram milagres, aleluia, oraram por pessoas enfermas, mas Judas, ele não conseguiu se libertar da sua enfermidade. Judas, ele não conseguiu se libertar do seu coração carregado, aleluia, querendo trair, querendo fazer aquilo que aleluia, o seu coração desejava. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que aonde está o nosso tesouro, ali também estará o seu coração. E a palavra do Senhor se manifesta. Onde estava o tesouro de Judas? Judas vendeu a intimidade, Judas vendeu a presença, Judas vendeu, aleluia, a reconciliação, quebrantamento por moedas, trocou a presença de Deus por aquilo que o seu coração almejava. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E o que me entristece é que Jesus, ele, aleluia, ele sabia, ele deu, aleluia, diversas oportunidades para Judas. Ele se entristece porque não era dinheiro, não era vestes, não era posição, era alma. Aleluia, Judas, assim como Pedro, Tiago, João, aleluia, Tomé, foi também escolhido por Jesus. Foi também, aleluia, testemunharam os milagres que Jesus fazia. Mas Judas, ele não conseguiu, aleluia, se achegar ao Senhor e dizer: Pai, eu errei. Por um coração, aleluia, petrificado. Mas a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Percebe que há um escape. A palavra do Senhor diz que antes, junto com a tentação, dará-vos também o Senhor o escape. Ele também troca coração petrificado e coloca coração novo. Ele também, aleluia, levanta o caído. Ele também faz aquele que está no monturo desvalido, aleluia, se assentar entre os príncipes e os poderosos. Deus, ele muda a situação. Aleluia, há aqui dois cenários. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em Lucas capítulo 22, versículo 22, aleluia, já estava determinado, está escrito: o Filho do Homem vai, e já está determinado. O caminho já era de cruz, aleluia, mas foi através de circunstâncias. E Judas, aleluia, levado pela situação e circunstâncias, foi quem traiu Jesus. Mas havia alguém, e um dos discípulos, a qual a palavra do Senhor diz, a quem Jesus amava, que é o destaque aqui. Aleluia, porque João, nessa palavra, ele se manifesta ao Senhor, e de íntima presença, ele se deita ao peito de Jesus. Imagina essa intimidade. Se aproximar a tal ponto de se inclinar, aleluia, aos braços de Jesus, aleluia, a ouvir os batimentos do coração de Jesus, a sentir a presença intimamente daquele que curava, que libertava, que transformava e que levava para o céu, porque ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Imagina, aleluia, a íntima presença que João sentia, tanto que, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. João, ali ao lado de Jesus, surge uma pergunta, e Pedro pergunta: mas Senhor, aleluia, tu disses que
alguém irá te trair. Pedro cutuca João e diz: ei, pergunta ao Senhor, quem é que vai te trair? Aleluia, pergunta aí o Senhor quem é de nós. Imagina o alvoroço do mestre dizer: alguém dos que está aqui no nosso meio, discípulos, aleluia, separados por Cristo, vai te trair. Aleluia, imagina a cena. E eu perguntei ao Senhor: mas Senhor, aleluia, poderia Pedro perguntar quem era? Mas nós conhecemos quem era Pedro, impossível, agia na hora, era a espada. Lembra de Malco, o servo do sumo sacerdote? Foi lá para buscar Jesus. Pedro, pumba, já arrancou a orelha de Malco fora, aleluia. Mas como o céu não é lugar de contenda, aleluia, Pedro, imagina se Jesus naquele momento abrisse, aleluia, os olhos deles e dizia: ó, é Judas. Pedro se levantaria na hora e acabaria com a história. Pedro se levantaria na hora, não só ele, mas alguns dos discípulos que ali estavam, era natural, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas há revelações, aleluia, que o Senhor dá para aqueles que estão preparados para ouvir segundo o propósito da mensagem, aleluia, porque João era íntimo, ele entendia de intimidade, mas ele também sabia do propósito pela qual a palavra deveria ser cumprida através de Jesus, aleluia. Por isso que quando Jesus ele vai responder, ele diz: olha, a quem eu der um bocado molhado, isso na intimidade. Mas imagina se Jesus levantava: ó, eu vou dizer, a quem eu der um bocado molhado, deu logo em seguida a Judas, está na cara, aleluia. Os discípulos se levantariam ali, aleluia, e havia ali um alvoroço. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas a palavra do Senhor vai dizer: e após, aleluia, 27, e após o bocado molhado, entrou nele Satanás, e disse, pois, Jesus: o que tens de fazer, faça depressa. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor por isso. Jesus ele manifesta a resposta, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus ele traz a resposta, ele traz a revelação, mas os discípulos não estavam prontos para entender o propósito, aleluia, do que estava para acontecer. Porque quando Jesus ele manifesta, aleluia, e diz a Judas: faça depressa o que tens de fazer, Judas, a palavra do Senhor diz que quando ele fala isso, ele já diz abertamente: olha, faça depressa o que há de fazer. Porque no versículo a seguir, a palavra do Senhor diz que os discípulos olhavam uns para os outros e sem entender nada, a pensar que era outra coisa, eles diziam: acaso deve ser porque Judas é quem carrega o dinheiro? Aleluia, deve ser alimento para a festa, ou dar alguma coisa aos pobres. Os discípulos sem entender nada, mas um propósito acontecia ali debaixo dos seus olhos. Mas João, imagina a cena, João sendo íntimo, eles não entendem nada, aleluia. O propósito, louvado seja o nome santo do Senhor, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Nada pode parar o projeto de Deus, não há ninguém que pode parar, aleluia, a palavra do Senhor. É por isso que, aleluia, o Senhor ele diz e revela para João, para aquele que é íntimo: João, eu vou te dizer quem era, eu vou te mostrar, melhor dizendo, quem é que há de me trair. Você acha que João também não se entristeceu? Judas andava, era amigo, aleluia, andavam, vivenciavam juntos milagres, aleluia. Você já olhou para alguém que está na igreja, assim do seu lado, que começou a caminhar com você, aleluia, que vivenciou milagres com você, aleluia, que com você orava junto, mas que hoje não está mais? Você sente, aleluia, você começa a pensar assim: ó, fulano poderia estar aqui, ciclano poderia estar fazendo dessa forma na igreja, mas não está mais. Às vezes não é o Senhor quem tira, às vezes é a pessoa que não consegue caminhar mais. Às vezes não é o Senhor quem vai deixar de lado aquela pessoa, até porque isso não acontece, porque o Senhor vai dizer que aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, aleluia. Às vezes é a pessoa que não consegue continuar prosseguindo, mas é aí que entra a igreja, aleluia, é aí que entra o povo de Deus.
Louvado seja o nome santo do Senhor, porque aquele que é íntimo vai perguntar para Jesus: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, aonde quer que o Senhor quer que eu vá? Para quem o Senhor quer que eu ore? Qual é a situação que nós devemos enfrentar juntos? Ou até que ponto essa pessoa deve ir sozinho? Ou até que ponto eu devo ajudá-la? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vejo aqui dois cenários. Poderia o Senhor, aleluia, dizer aos discípulos: olha, Judas precisa de ajuda. Mas há situações que só o Senhor pode fazer, querido. Aleluia, naquela situação era só Jesus. Porque se aquilo se manifestasse em meus discípulos, boa coisa não daria ali. Mas o Senhor nos chama para a intimidade, para saber dos seus planos, dos seus propósitos. Tanto que João era tão íntimo, aleluia, que o Senhor revela para ele o grande trono branco, com uma visão celestial, com algo que ninguém viu, que olhos não viram, nem subiu ao coração de ninguém, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. É assim a palavra. O que nós temos aqui, aleluia, como os discípulos do Senhor, nós precisamos andar focados, andar, aleluia, com o coração no altar, com o coração em Cristo. Aleluia, eu estava ali na cadeira e pensando: Senhor, aleluia, o Senhor poderia me levar em outra palavra. Eu tenho aqui uma palavra que seria mais clara, que seria um pouco mais fervorosa. E eu olhava e no culto anterior pensando assim: Senhor, não deixe fogo apagar, Senhor. Não deixa, Pai. Quando eu subir, Senhor, que o Senhor permaneça no ambiente, porque é notório, querido. Aleluia, quando alguém está, aleluia, cheio, e quando aquele que precisa de ajuda, é notório. A gente sente, como igreja a gente sabe. Aleluia, mas qual é o nosso comportamento como igreja? Por isso que o tema, aleluia, é: que discípulos somos nós? Aleluia, a palavra do Senhor fala a respeito do bom samaritano, mas também tem o levita e o sacerdote, que também são da igreja, que também vivem os mesmos preceitos, mas não, aleluia, servem ao Senhor. Aleluia, até dizem que fazem, mas na hora de fazer não fazem. Aleluia, na hora de servir não servem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Deus levanta uma geração que anda segundo os planos e os projetos dele, o coração dele. Aleluia, que não anda segundo os planos humanos, mas sim segundo a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. É de muita alegria, querido, servir ao Senhor. Imagina, você acha que os discípulos, aleluia, também não enfrentavam dificuldades em servir ao Senhor? Você acha que os discípulos também não passavam por enfermidades? Aleluia, não passavam por ser desprezados? A gente ouve isso culto após culto, mas parece que não entendemos, parece que não andamos segundo o que a palavra do Senhor diz. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, querido. João, ele se inclina ao peito de Jesus, a ponto de perguntar algo profundo para o Senhor. Aleluia, o Senhor, ele responde de várias formas, às vezes de forma clara, às vezes em silêncio, às vezes no meio da angústia. A palavra do Senhor diz que Elias estava na caverna, e a palavra do Senhor vai dizer que veio o terremoto e o Senhor não estava lá. Aleluia, veio o vento, aleluia, suave, e ali o Senhor estava. Veio como uma brisa suave. É necessário enxergarmos os sinais a qual o Senhor está dando. É necessário entendermos os propósitos da palavra do Senhor e o caminho a qual Ele deseja que nós venhamos trilhar. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Espírito Santo de Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Espírito Santo de Deus. Observa que no chamado dos discípulos,
Alguns chegaram até Jesus e: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar os meus, ou deixe-me ir primeiro despedir das minhas famílias, dos meus familiares. Todo mundo tinha algo para se desfazer, para se desprender. Todo mundo tinha situações para vivenciar antes de querer levantar a mão para os céus. Aí o Senhor vem com a palavra que é dura e diz assim: deixe que os mortos sepultem os mortos. Aí o Senhor vem com a palavra dura e diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Aleluia. Era uma coisa que parecia simples para Jesus que falava, mas para aquele que está com o coração preso em algo é difícil. Mas o Senhor diz que aquele que abre mão, aleluia, de pai, filho, tio, esposa, o que quer que seja, por Jesus, aleluia, por algo maior, está abrindo mão por algo terreno, mas está, aleluia, abrindo mão também para receber algo celestial, que é o céu. O céu é tomado por esforço, mas isso, esforçando, é necessário abrirmos mão daquilo que nos aprisiona aqui na terra. É muito fácil eu dizer, aleluia, que prego, que canto, que trago a palavra na igreja, mas viver, aleluia, realmente o evangelho genuíno, aquele que leva para o céu. Imagina, irmão, a carrada de gente que vai para o inferno, vindo à igreja, aleluia, e essa palavra nos mostra isso. Judas andava com Jesus, nós não estamos falando de qualquer pastor, de qualquer sacerdote, era o próprio Jesus, palavra de autoridade saía dele. Curas e milagres eram visíveis, aleluia. Jesus falava, cego ouvia, mudo, aleluia, cego via, surdo ouvia, mudo falava, aleluia, paralítico andava. Lembra quando Jesus chegou, aleluia, é muito forte, quando Jesus chegou ao paralítico, disse: perdoados estão os seus pecados. Mas qual era o interesse aqui? O que a multidão queria ver? O que os servos queriam ver? O paralítico andar, porque a necessidade dele era andar. Mas Jesus via aquilo que ele necessitava realmente. É por isso que Jesus, ele vai dizer: olha, aleluia, para que eles saibam, não eu, porque eu já sei qual é o meu propósito, que a sua alma entre nos céus, mas para que eles saibam, perdoados estão os seus pecados, levanta e anda. Mas, aleluia, que o nome do Senhor seja glorificado, louvado seja o nome santo do Senhor, e nós sabemos disso. Nós entendemos qual é o propósito do Senhor, mas até que ponto? Até onde você quer chegar? Até que nível de intimidade nós queremos ir? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Estava na célula e a pergunta foi: o Senhor mudou? Aleluia, porque víamos mais milagres, víamos mais batismo no Espírito Santo, víamos mais cura. A igreja era conhecida como hospital. Pessoas entravam enfermas e saíam curadas, pessoas entravam cegas e voltavam a enxergar. Mas o Senhor, ele é imutável. Quem é que mudou? A igreja, como conhecemos ou como conhecíamos, já tem tomado caminhos diferentes, rumos diferentes. Mas espera aí, é necessário termos, aleluia, olhos para isso, senão seremos também conduzidos ao erro. Aleluia, o irmão Gleison pregou sobre isso, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Cuidado, aleluia, do lugar aonde vem a fonte, ou cuidado pelo lugar aonde você tem se alimentado. Aleluia, se tem dúvidas, a palavra do Senhor diz: faça prova com ele. Aleluia, peça a ele discernimento para saber aquilo que é e não é do Espírito. Aleluia, não vos, aleluia, deixem ser enganados. O Senhor vai dizer: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Cuidado para que não roubem a sua coroa. Aleluia, vivemos, aleluia, muito oba-oba. Aleluia, queremos muita coisa, mas o que é necessário de verdade? Aleluia, o pastor um dia ministrou sobre as nossas vidas e disse assim: pastor não gera ovelha, o que gera ovelha é o rebanho, ovelha gera ovelha.
Quantas cadeiras estão vazias? Quantas pessoas ao nosso meio, como discípulos, aqueles que já abandonaram a fé, e que nós sabemos que você tem vergonha de dizer: olha, Jesus te convida hoje para o culto, vamos para a igreja. Vai ouvir ou não vai, mas é por insistência. Lembra da viúva que insistiu, até que o juiz julgasse a sua causa. Aleluia, o evangelho é evangelho aonde o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, e que tem como seu principal objetivo, assim como o coração de Deus, salvar almas. Aleluia. Qual é a importância do milagre se não houver salvação? Qual seria a importância, aleluia, da cruz se não houvesse salvação? Se não houvesse renúncia? Aleluia, salvação essa que foi paga por sangue, teve um preço, um alto nível, um alto preço por minha e pela sua vida. Qual é o propósito de pular se não houver renúncia? Se sair daqui para fora a vida é outra, aleluia, o ministério já é outro, a boca fala daquilo que o coração convém. Que evangelho é esse? Aleluia, onde nós apontamos o erro de alguém, nem Jesus disse isso. Imagina, na história, no contexto, é Judas o traidor, mas ele dizia: alguém do nosso meio. Ele não apontava, ele dava oportunidade daquele que estava em erro, em pecado, assumir o seu erro, levantar a mão e dizer: Pai, eu pequei, eu preciso da tua presença, eu preciso ser transformado. Sem mim, aleluia, sem o Senhor, a palavra diz, nada podemos fazer. É o Espírito Santo quem convence da vergonha, é o Espírito Santo quem convence do medo, é o Espírito Santo quem convence do erro. É por isso que nós acordamos dia após dia, e a palavra do Senhor vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Tem luta que você vive que o seu irmão da esquerda e da direita não vai saber, querido. Tem luta que você está passando, que mesmo que você entre por essa porta e vá conversar com o pastor, você não diz tudo. Eu sei, e o Espírito Santo de Deus também sabe, o pastor sabe, você sabe. Tem situações que você está vivendo, aleluia, que você só vai enfrentar, aleluia, de maneira e de cabeça erguida, quando você colocar Jesus à frente, quando você disser para ele, dizer: aleluia, Senhor, vai à frente, vai abrindo caminho, vai quebrando corrente, vai tirando os espinhos, porque sem o Senhor não dá. É como se você dissesse ao céu, dissesse assim: Pai, segura a minha mão, porque eu estou fraco, eu não consigo sozinho. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. É muito bom pregar, querido. É muito bom subir nesse púlpito, falar da palavra do Senhor. É muito bom louvar ao Senhor. É muito bom tocar na igreja. É muito bom se assentar aí nessa cadeira. Mas é necessário viver com um propósito. Porque senão você vai entrar e vai sair da igreja dia após dia. Lembra que nós estamos vivendo o ano da frutificação? Aleluia, vai entrar ano e sair ano e nada vai mudar, porque é necessário viver com propósito, é necessário viver em renúncia, é necessário viver diante a presença do Senhor, porque evangelho é evangelho de confronto. Se não te confrontar, não transforma. Se não te confrontar, não restaura. Se não te confrontar, não te conduz à verdade. Aleluia, você entendedor e sabe que às vezes, e a maioria das vezes, aleluia, a mentira traz conforto, viu? Aleluia, a palavra do ombro amigo traz conforto. A palavra do ombro amigo que não direciona a presença de Deus, às vezes também traz alegria, porque a palavra do Senhor diz que o anjo também faria sinais, aleluia, que o inimigo também faria sinais e prodígios, aleluia. Pensa que não, mas ele também tem poder. Aleluia, não tem poder sobre a vida do crente, porque até para tocar ele perde permissão. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meu Deus. Santo é o nome do Senhor.
Oh, Espírito Santo de Deus. O evangelho de confronto, ele dói, machuca, mas cura. A presença do Senhor, às vezes vai doer, mas vai curar. Aleluia. Às vezes você não vai entender o choro que você está chorando, mas o Senhor sabe. Lembra de Ana? Foi dito aqui no início do culto. Eli olhava de fora como quem dizia: o que é que essa mulher, ela está embriagada, eu não ouço nada do que ela está dizendo, mas um coração contrito e aquebrantado. Deus é especialista em decifrar a lágrima que escorre no seu rosto. Você pode não falar com a boca, mas Ele sabe aonde está o seu coração. O evangelho, ele dói. Aleluia, não é esse evangelho que estão dizendo aí fora, aleluia, de oba-oba, é isso e aquilo, igreja para tudo que é canto, fazendo, aleluia, doutrina de tudo que é jeito. Não, o evangelho verdadeiro, ele, aleluia, ele machuca, ele dói, mas ele te direciona ao céu, ele confronta, mas é o confronto de direcionamento, de alvo. Aleluia, lembra de Filipenses capítulo 3, esqueço-me das coisas que já se passaram, mas eu sigo para o alvo que é Cristo, olhando para frente. Lembra de Pedro? Aleluia, eu gosto muito, aleluia, de citar essa passagem onde Pedro, quando ele olha para o alvo, ele caminha sobre as águas essas que antes eram problemas. Aleluia, quando eles estavam no barco, eles olhavam para aquilo, água batendo, o barco quase indo a pique, eles diziam: vamos morrer. Quando ele olha para Jesus em alto mar, ele diz: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ter contigo. Então Pedro sai do barco, e antes aquilo que era problema, ele começa a caminhar por cima daquilo. Enquanto ele olha para Jesus, não há situação que o confronte, que o abata, que faça com que ele tenha medo da morte. Antes, o olhar, aleluia, de um discípulo era de medo, de terror. Vamos morrer. Quando eles olham para Jesus, o olhar é de vida, de transformação, de milagre, porque não é natural andar sobre as águas, sobre aquilo que afronta. Quando você olha para Jesus, não tem situação adversa, pode até vir, mas por um caminho ele entra, mas por 7 ele tem que sair da tua presença, porque você está andando em direção ao alvo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Tenho pouco tempo, querido. Aleluia, Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor, aleluia, Ele traz alguns cenários. Eu vou resumir. Aleluia, Judas, aquele a quem o coração já estava inclinado ao pecado, que teve algumas oportunidades. João, aquele que era íntimo, que faz uma pergunta com propósito, que revela a intenção, aleluia, celestial. Pedro, aquele que também foi chamado e escolhido, que vivia, aleluia, segundo os propósitos do Senhor, que também amava a Cristo. Tanto que quando Jesus, ele chega para ser levado, aleluia, Pedro se apresenta e diz: Senhor, ainda que me seja necessário morrer, eu não te negarei. Jesus levanta para ele e diz: Pedro, essa noite tu me negarás 3 vezes. Aleluia, Pedro nega, a gente já sabe da história, mas no momento oportuno, Jesus se apresenta a ele e diz: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, na terceira vez, Pedro diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Vemos aqui o cenário de um traidor, de alguém que ama intimamente, que consegue entender dos propósitos do Senhor sem colocar o dedo e a força do seu braço, que é João. Entendemos também que tem aqui Pedro, aleluia, que é um homem servo, que também ama o Senhor e que às vezes age por impulso, mas o Senhor o conserta com jeito, porque Pedro, ele entende a vontade e o propósito do Senhor, e que não é da sua maneira. Há aqui um servo meio difícil de lidar, e em nosso meio também tem isso. Aleluia,
Louvado seja o nome santo do Senhor. Se coloca sobre os seus pés, eu já termino. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa palavra nos traz um entendimento e uma reflexão acerca do que nós somos diante a presença do Senhor. Aleluia, a maneira como que um discípulo deve orar para Cristo, a maneira do seu comportamento. Aleluia, a gente acha que não, mas você é visto como um livro aberto. As pessoas te olham, te julgam, como você veste, como você fala. Eu não estou falando de doutrina de igreja, eu estou falando daquilo que representa a imagem e semelhança de Cristo. Você sabe, aleluia, a forma pela qual nós devemos nos portar diante a presença de Deus. E o seu comportamento revela a natureza de Cristo. O seu comportamento traz testemunho de transformação. Aleluia, no Antigo Testamento, diversos profetas e servos do Senhor, antes que abrissem a boca, aleluia, o testemunho era: ali vem um santo homem de Deus. Aleluia, antes que eles abrissem a boca, diziam: a tua vinda é de paz ou de maldição? Aleluia, a tua vinda aqui neste lugar, sendo homem do Senhor, sendo servo, sendo discípulo, aleluia, é de intimidade, é de renúncia, é de crescimento, aleluia, é de transformação. Aleluia, eu quero orar pela tua vida e deixe essa reflexão sobre, aleluia, os seus corações nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, ore comigo, querido. Pai, nós glorificamos, meu Deus, e engrandecemos o teu santo nome. Espírito Santo de Deus, vai no mais íntimo, no mais profundo de cada coração aqui nessa noite. Direciona, Pai, o coração, meu Deus, de cada um de nós, Pai, diante do teu trono. Traz, meu Deus, a transformação, a renúncia, o quebrantamento de espírito aqui nessa noite. Meu Deus, eu peço ao Senhor, meu Deus, que nós não possamos e não venhamos voltar para casa, Pai, desapercebidos, meu Deus, mas conectados, ligados aos céus, meu Deus, para servir ao Senhor com toda a excelência, aleluia, com todo o coração e com todo entendimento, Pai. Meu Deus, eu sei, eu entendo, Senhor, que chegou aqui pessoas com o coração quebrantados diante a Tua presença, chegou aqui pessoas com o coração cansado, pessoas abatidas, meu Deus, aqui nessa noite, mas, meu Deus, aleluia, com o coração voltado para a tua presença, dizendo: Pai, renova-me, Senhor, aleluia, fortalece-me, Senhor, na minha fraqueza, direciona-me, Senhor, segundo a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, visita, Pai, a cada coração, transforma, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, todo entendimento, direciona, Pai, alma, coração aqui nessa noite, casa, lar, família, chamado, direciona, meu Deus, aquele que é servo, que está ouvindo, meu Deus, a tua voz, e está sensível, Jesus, à tua presença, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, fica à vontade, meu Deus, para ministrar em nós, segundo, meu Deus, a tua vontade, segundo, meu Deus, o teu propósito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, ora, querido, mas ora com fé, declara, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, oh, aleluia. Vem comigo, declara ao Senhor, aleluia. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Declare essa canção. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Declare com força, declare isso, aleluia. Distante de ti, Senhor,
não posso viver, não vale a pena existir. Declare, deixa sua alma clamar. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas, aleluia. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Declare, frieza, escuridão procuram me cercar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Aleluia. Só a igreja mais forte que você puder, declare: distante de ti, Senhor. Já tem gente chorando e declarando ao Senhor. Declare com fé, Senhor. Declare com fé, declare para Ele. Diga para Ele que sem Ele nós não conseguimos, sem Ele nós não iremos. Com força, escuta o meu. Louvado seja Deus, o teu santo nome. Preciso de ti. Precisamos de ti, da tua presença. Aleluia. Precisamos de ti, da tua presença. Precisamos de ti, da tua presença. Precisamos de ti, da tua presença, Espírito Santo. Precisamos de ti, da tua presença, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Louvado seja, Pai, o teu santo nome, a tua presença. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor.